SOS Mata Atlântica, 18 anos, depoimento de Isis Lima Soares, entrevistado por Beth, São Paulo, 17 de janeiro de 2005, realização Museu da Pessoa. Entrevista número SOS-HV 028. Boa tarde, Isis. Boa tarde. Queria começar conversando com você falando do seu nome completo, data e local de nascimento. Tá, sou Isis Lima Soares, nasci no dia 10 de novembro de 1986, em São Paulo. E qual bairro, Isis? Butantã, No Butantã? quase perto daqui. E seus pais são de São Paulo? Minha mãe é do Paraná, cidade de Monte Alegre, lá dos Clabim, por sinal. E meu pai é daqui de Vargem Grande do Sul, quase divisa com Minas Gerais, interior. E o que os seus pais fazem? Meus pais são educomunicadores, são professores, têm uma assessoria educacional chamada GENS e também coordenam uma organização da qual eu faço parte, que é o projeto Cala a Boca Já Morreu, que é uma proposta de educação e comunicação aí desde 95 em São Paulo. Tá. E você sempre morou no Butantã? Eu morei 2 meses no Butantã, hoje moro no Jaguaré, que é ali do lado, mas que é o lugar que eu cresci e tô lá até hoje. Tá. E você estuda lá perto? Sim, eu terminei o colegial hoje, ano passado, na verdade, e atualmente faço cursinho no Butantã. Tá. E Pré-vestibular. quando você estava no colégio, primário, ginásio, então você sempre fez ali no Jaguaré? Sim, sempre naquela região, sempre por ali. E como que é assim, na sua infância, como que era a região e o que mudou para hoje? O Jaguaré é um bairro muito de interior, então não vejo muitas diferenças. Assim, os comércios são todos aqueles que já existem há mais de 20 anos. Então você passa na rua, tem que sair dando tchauzinho para todo mundo, que nem vereador, aquela coisa. Então é um bairro que está crescendo. Hoje a gente tem ali um supermercado Extra que fez crescer muito a região que eu tô, mas de movimento de carro só. De outra diferença eu não vejo nenhuma, de fato. Assim, é uma região muito tranquila. Você acorda com um passarinho ainda. E Tranquilíssimo. você tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha. Mais velhos? Mais velha. Tem 22 anos e eu sou tia de uma menininha de 3 anos. Não fiquei pra titia, é diferente. E a sua irmã estudou, faz faculdade, alguma coisa? Ela faz atualmente faculdade de filosofia, lá no Mosteiro de São Bento, centro da cidade. E como que foi assim a sua infância? Você podia falar um pouquinho? Eu sempre fui muito falante, muito tagarela. Então, minha infância foi muito falando mais do que fazendo qualquer coisa. Com 8 anos, quando eu era ainda criança, surgiu uma rádio comunitária no bairro que eu moro, que foi um ponto marcante que fez ter uma infância mais diferente a partir de então. Que foi uma rádio comunitária chamada Rádio Cidadã, e que surge, minha mãe, como psicopedagoga, foi chamada para fazer um trabalho nessa rádio com uma das meninas que ela atendia na clínica, conhece a emissora, e então tem a ideia de levar para uma emissora de rádio a prática que ela tinha na clínica de psicopedagogia. Então, nisso, como eu ficava desde muito pequena na escola dos meus pais à noite, depois que eu chegava da escola, eu conhecia o pessoal que ela atendia, as crianças que são chamadas de fracassadas desde muito pequenas, pela família, pela escola, etc. Criava amizade com elas e aí a ideia foi juntar essas crianças e outras que tivessem interesse para ir para essa rádio. Então, até os 8 anos, fui muito brincar, essas coisas de sempre, fui para a escola só com 6 anos, e aos 8 comecei então a fazer um programa de rádio nessa rádio comunitária, junto com um grupo de 10 crianças, e aí começa o projeto Cala a Boca Já Morreu, que é o que eu faço parte até hoje, são 10 anos. E esse programa, né, com esse nome, o que era? Que programa falava do quê? Inicialmente era uma proposta que é muito interessante da gente pensar. Os meios de comunicação que existem hoje, para criança, são feitos por adultos. Seja rádio, seja jornal, seja programa de televisão, qualquer coisa, qualquer tipo de veículo de comunicação, para criança é feito por adulto. Quando abre essa rádio, quando junta esse monte de coisa nessa rádio da nossa região, a ideia era a gente fazer um programa de rádio feito por criança para criança. Então, nós falávamos absolutamente sobre tudo, desde espaço sideral, a gente tinha alguns blocos, temos até hoje alguns blocos que a gente fala no programa, dos temas que nós tratamos no programa, e a gente fala desde a nossa vida com a mãe, com o pai, com os amigos na escola, até a relação nossa enquanto consumidor, enquanto qualquer outro tipo de coisa aí relacionado com a vida. E esse programa você faz desde os 8 anos? Desde os 8 anos. A gente começou em 95 com um programa de rádio, e de 95 para cá a gente começou a trabalhar com outros veículos aí de comunicação, rádio, jornal, TV, internet.
E ele sempre foi pensado, elaborado por vocês? Sempre. Uma das características principais do projeto é que a gente criou nesses 10 anos de trabalho um jeito de fazer as coisas, uma metodologia nossa de fazer as coisas. Que é a pauta, a produção, a apresentação, a parte técnica, etc. É tudo feito pelos próprios integrantes, sejam eles quantos forem. A gente costuma trabalhar com grupos de 10 no máximo. Então, nesses 10, a gente consegue definir juntos a pauta e pensar exatamente no modelo que vai ser o programa ou o produto que a gente quer chegar de comunicação. E aí vai caminhando até chegar no produto final. Seja no programa de rádio, seja com os outros veículos de comunicação. E como que foi isso assim na sua casa? Uma coisa começou pequena, Sim. né? E que cresceu, que já tem 10 anos. Sim. E como que foi isso para sua mãe, para o seu pai? Foi muito legal. Dentro de casa tem alguns pontos em particular que é importante destacar. Família aprender a trabalhar junto é um desafio monstruoso. Né? Você aprender não a separar, aqui eu não sou família, aqui você não é minha mãe, aqui você não é meu pai, aqui eu não sou filha. Mas aprender a lidar com outras pessoas, principalmente quando é criança. Tá protegendo a filha. Não, não é por aí, a coisa é diferente. Então, dentro de casa, além dessa coisa ter virado um baita projeto e proposta de vida minha, Isis, que sou filha e que estou nessa história desde o começo e que meus pais acreditam na proposta também e trabalham com ela há muito tempo, seja para a relação entre a família, que é aprender a trabalhar junto, é aprender a falar de outras coisas, que não seja só o que vai comprar no supermercado ou outras coisas que a gente está acostumado a ver que, infelizmente, é pouco ainda, assim, pra gente acabou ultrapassando muito e é muito legal hoje conseguir falar de tudo quanto é assunto, seja profissional, seja qualquer outra área. E, assim, nesses anos, né, de programa, alguma coisa que você lembra, assim, que te marcou muito? Assim, pode ser uma coisa engraçada que tenha acontecido. A gente fez 6 anos, durante 6 anos, programa de rádio ao vivo de 2 horas. Né? Era pauleira, todo domingo a gente estava lá. Então aconteceu de tudo, assim. Ligando já com o tema SS, o Samuel Barreto, que foi uma das pessoas que a gente primeiro teve contato na fundação, estava com a gente quase que semanalmente no programa de rádio. Então a gente chegou a fazer análise de água num programa de rádio ao vivo, e a gente lá fazendo análise, a criançada toda quase em cima no colo dele para ver direito, e de repente começa a encher de criança a rádio. O pessoal estava ouvindo e queria ver o que a gente estava fazendo, porque estava muito legal. Então assim, começou esse tipo de coisa, até denúncia. Uma vez a gente estava conversando sobre crianças e pais, pai que bate em criança, quem apanha de irmão, etc. Liga uma menina, oi, como você chama? Luísa, quantos anos você tem? 6. Diga, Luísa, o que você quer falar? Telefone no ar, né? Minha mãe me bate e começa a chorar e alguém desliga o telefone. Então, assim, 2 extremos, né? Desde animação total, experiência total de você conseguir fazer uma análise de água num programa de rádio, até um instrumento de denúncia sendo utilizado por criança que percebe que aquele espaço também é dela. E percebe porque é rádio comunitária, porque ela pode falar, porque se ela ligar ela vai ser ouvida, e etc e tal. E o programa era ou é ainda uma vez por semana? Então, durante 6 ou 7 anos a gente ficou uma vez por semana, todo domingo, 2 horas. Aí nos últimos 2 anos a gente interrompeu, porque o Cala a Boca Já Morreu virou ONG, efetivamente. E aí a gente tá com outro foco, que agora é não só ficar mais com nós, 20 integrantes do Cala a Boca, mas dar oficina de comunicação para outros grupos. Então hoje nós temos uma sede, hoje nós temos cerca de 70 pessoas que frequentam a nossa casa para aprender a fazer rádio, jornal, TV, internet e vídeo. Esse ano de 2005, um dos planos é voltar para a emissora de rádio. Porque assim, eu me sinto que a formação que eu tive foi no rádio mais do que em qualquer outro lugar. E é fundamental, e o pessoal tá no pique de ir pra rádio de verdade de novo, né? Que a gente também tinha desgastado um pouco. Então vai voltar e provavelmente seja semanal de novo ao vivo. Tá, então vamos voltar um pouquinho. Aí. Tá. Quando você ainda estava fazendo o programa de rádio, as outras crianças né, que começaram com você eram todos da escola e do bairro? Sim, tinha desde criança que minha mãe atendia na clínica, que levou a irmã, que levou a vizinha. E aí eu que levei a amiga da escola e o outro que ouviu no rádio e quis ir junto. Então era um grupo muito misto, mas da região da Zona Oeste de São Paulo. Não só Butantã, ele tinha Bonfilhole, tinha Morumbi, tinha alguns outros bairros. E como que era a sua relação, né, com as outras crianças, isso eu estou falando de quando você era criança, das outras crianças que não faziam parte da rádio e que você se diferenciava, né? Você era alguém que tinha um destaque. Como que era isso na escola, na vizinhança?
foi muito tenso por muito tempo, assim. Eu tinha muito medo que as pessoas vissem que eu tava querendo... Porque pelo fato de eu fazer coisas que eles normalmente não fazem, que é fazer rádio, pouca gente faz rádio com essa idade que eu tinha, infelizmente, eu tinha medo que olhassem estranho, que falassem alguma coisa, então eu não contava. Eu mantinha a mesma relação com todo mundo, me dava super bem na escola, mas não contava as coisas que eu fazia. Até que em determinado momento Cala a Boca começa a aparecer na mídia. Começa a sair matéria no jornal, e na televisão, e etc. E o pessoal começa a ver. E aí teve um momento que eu me recuava um pouco e não queria falar, ficava com vergonha e tal. Mas foi muito tranquilo, acho que talvez por eu ter segurado um pouco isso, de não querer falar mesmo, por ter medo que as pessoas achassem. Não sei como seria se eu tivesse agido diferente. Mas eu tenho muito medo mesmo, tinha muito medo que as pessoas se afastassem de mim ou achassem que eu tava querendo me achar diferente ou qualquer coisa do tipo. Então era muito mais, sim, não tem nada a ver. E o Samuel Barreto, quando que ele começa a ir lá na rádio? Tá, em 96, mais ou menos janeiro, fevereiro, reunião de pauta, a gente tinha uma vez por semana, temos ainda. E aí, o que a gente vai falar e tal? Ah, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de algum assunto nessa linha. Ah, o que de meio ambiente? Rio Tietê, a gente mora ali perto de um dos corguinhos do Tietê, do Pinheiros, na verdade. Vamos falar, só que com quem que a gente vai conversar sobre isso? A Grácia, que é a minha mãe, que é a coordenadora do projeto. Então, por ser adulta a adulta na época, ligou para algumas organizações e diversos grupos para perguntar quem que toparia dar uma entrevista pra gente. Ligou para umas 5, 6 organizações, sim, e grupos do governo do estado mesmo. Ninguém estava disposto ou não tinha agenda, um monte de coisa. Por acaso, ela ouviu, acho que na Eldorado, nem lembro como é que foi, ouviu falar da SOS, ligou, falou com o Samuca, e aí ele foi super receptivo. No domingo mesmo ele já estava lá, e aí virou caso de amor. Samuca e Cala a Boca até hoje, assim, aquela relação. Assim, você já tinha uma preocupação com o meio ambiente ou entrou na pauta porque surgiu, assim, do nada, ou vocês já pensaram? Não, surgiu aquela coisa. O que a gente vai falar nesse programa? Como são 2 horas, a gente tinha os blocos, né? Como eu comecei falando. Que blocos eram esses? Tinha notícia quente com a gente, notícias quentes de tudo quanto é natureza. Acorda Meu Filho, um bloco de reclamação. Espaço Sideral, para falar sobre o espaço, a Lua estava sendo super investigada na época, como é até hoje. Isso era meio auge da moda também, então esses eram os assuntos. Criança e Ecologia era outro bloco. Que a gente pegava, às vezes, um livro da escola e falava sobre animais, mas uma coisa de pesquisa nossa. O Tietê, acho que era na época que tinha enchente, alguma coisa, não tô bem lembrada. Enchente na região, é por causa do rio. Ai, por que o rio? Porque tá poluído. E começa a puxar a origem da coisa, e aí veio o tema. Nunca foi alvo principal o meio ambiente, mas com o passar do tempo, hoje é nosso eixo temático, que a gente chama. Né? Não era preocupação inicial, mas hoje é preocupação indispensável para trabalhar qualquer assunto. E o Samuel foi entrevistado, é isso, e gostou. Sim. Aí ele ficou indo sempre. Sim. Começou a gente, periodicamente, ele estava na Rádio Cidadã, seja no Cala a Boca Já Morreu, seja em outros programas de outros apresentadores que ouviram e quiseram chamar ele durante a semana. Então, acho que toda segunda-feira também, pela manhã, ele estava lá falando sobre problemas de meio ambiente da região. E começou, então, o Samuca, pela SOS, dentro dessa rádio comunitária, a se fazer valer de um espaço de comunicação comunitária para trabalhar os temas com uma região, não numa região. Né? Então a população ligava, os ouvintes iam lá, mandavam pergunta, etc e tal. Então começou mais ou menos por aí, até que certa vez o Samuca fala do programa Mãos à Obra, da Fundação SOS Mata Atlântica, e fala que gostaria muito que o Cala a Boca, que tem tudo a ver com isso, fizesse a abertura desse programa. E aí que a gente começa a não conhecer mais só o Samuca e começa a conhecer as outras figuras, aí Mário Mantovani, o próprio Klabin, etc. E como que foi essa chegada lá, né, na SOS com outras estranha. pessoas? Bem estranha. O Mário contando isso é engraçado. Ele fala, imagina, uma pivetada, a gente tinha 9, 10 anos, para apresentar o programa de lançamento do Mãos à Obra pelo Tietê. Não era pelo Tietê, era só Mãos à Obra na época e tal. Então, e eles não conheciam a gente, foi só pela fé que o Samuca colocou mesmo, não eles vão e tal. Então foi muito bacana, porque assim como eles estavam assustados, a gente também estava, nunca tinha falado em público tanta gente ao mesmo tempo, mas fazer abertura de evento, e aí virou uma relação muito tranquila. Da SOS, principalmente falando de Mário Mantovani e Samuca e Fabrício, essas 3 pessoas, começarem a acompanhar muito mais de perto as nossas atividades e contar com a gente para outras atividades da SOS. Então foi mais ou menos esse o caminho que a gente seguiu. E aí, você continuou
nessa relação com a SOS até hoje? Sim, até hoje. Nesse meio tempo a gente fez diversas coisas, principalmente relacionadas à Mata Atlântica mesmo, ao projeto de lei da Mata Atlântica. Então o Cala a Boca continua com uma parceria com a SOS, mas é uma coisa muito mais de olhares, assim. A gente nunca chegou a trabalhar efetivamente junto, sem ser na época do Observando o Tietê, quando a gente fazia análise de água do Tietê, que foi quando começou essa história. Hoje a gente volta a fazer análise de água e com o objetivo mesmo de conseguir afinar e trabalhar mais a fundo com essa organização. E depois disso que o Cala a Boca Já Morreu virou uma ONG. Me conta um pouquinho como que aconteceu isso. A gente foi... Em 95 a gente começa com rádio, em 96 a gente começa a fazer jornal, em 97 televisão, em 98 trabalhar com internet. Então foi um crescimento muito repentino, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que é muito legal, mas que começou a exigir da gente pra caramba, assim, dedicação integral. O Cala a Boca começou a ter sede só em outubro do ano passado. Então, até então, a gente passou por vários lugares. Como eu falei, meus pais têm uma assessoria educacional chamada GENS. Então, a gente se reuniu durante 4 anos no GENS. O GENS teve que fechar a sede porque começou a trabalhar no interior. A gente começou a se reunir na minha casa. Então, ficou 3 anos se reunindo na sala da minha casa. Então, ao mesmo tempo que o crescimento fora estava muito grande, dentro a gente estava necessitando de uma infraestrutura maior e a vontade, a necessidade mesmo de trabalhar com outros públicos. Sempre fomos convidados para dar oficinas de rádio em outras organizações, em escolas, em eventos e tal. E a vontade era mesmo de conseguir trabalhar pelo Cala a Boca, fazer disso um espaço nosso, não só para alguns diversão, para alguns trabalho, para alguns estudo, mas um espaço de trabalho no maior sentido da palavra, que é se trabalhar e de uma forma legal, que também recebendo. Como isso? Virando ONG. Então a gente conseguiu finalizar a documentação, graças a Deus, só em agosto de 2004, e de lá pra cá a gente virou ONG mesmo, e estamos batalhando agora para virar uma OCIP, que facilita muito mais os caminhos. E o Cala a Boca, basicamente, como ONG, vai trabalhar com o quê? O que vocês querem? Com educação e comunicação. Com educação pelos meios de comunicação. Fazer com que o público, principalmente criança e adolescente, se aproprie da linguagem dos meios de comunicação, seja ela qual for, para entender o mundo que vive e falar dos assuntos que têm a ver com a própria vida. Né? Entender que a linguagem do rádio, do jornal, da televisão tem que ser dominada por todos, assim como a escrita. Né? Então é mais ou menos nessa linha que a gente trabalha, e aí com 2 eixos principais, que é meio ambiente e saúde. Entendendo para o meio ambiente, que é mais do que a água, os bichinhos e a árvore, mas o lugar que a gente vive e a relação que a gente estabelece com as pessoas. E saúde, porque a partir do momento que você se trabalha, você está fazendo um trabalho de promoção de saúde. Você está cuidando de si mesmo e, consequentemente, da relação que você estabelece com os outros. E você acha que essa ida para o meio ambiente e para a saúde, que caminham juntas, tem a ver com a SOS? Tem a ver, acho que mais que com a SOS, com algumas pessoas em particular. Como eu falei, nosso trabalho com a SOS nunca foi de fato efetivado. Foi muito mais com as pessoas que, por elas, a gente conseguiu alcançar outros caminhos e participar de diversas atividades. Pelo Cala a Boca e por indicações da SOS, aí falando de Mário Mantovani principalmente, participamos de diversos eventos e de diversas organizações de movimentos que trabalham com o meio ambiente. Por exemplo, ano passado aconteceu a Conferência Nacional de Meio Ambiente Infanto-Juvenil. Pela primeira vez na história, criança e adolescente foi chamado para discutir em nível federal política pública de meio ambiente. Né? Então, o Cala a Boca acabou entrando nessa história. Hoje nós fazemos parte da Secretaria do Estado de São Paulo, que está cuidando desse programa. Então, assim, são caminhos trilhados a partir dos contatos, mas não diretamente pela fundação. Entendeu? E, assim, antes dos 18, como que era assim, a sua relação, e eu não digo quando você era criança, porque você já estava crescendo, com os outros adolescentes, assim, porque assim, você tem um esclarecimento, você tem um ideal, você pensa algumas coisas. E como que era isso para alguém que não tinha uma bandeira? Tá. Isso é... Eu não sei se eu sei te responder bem, porque ainda está em processo. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Durante 4 anos, de 5ª e 8ª série, a fase que a gente está mais crescendo, eu estava numa mesma escola. Então, o pessoal que, desde que eu conheci, que a escola abriu no ano que eu entrei no ano que a escola abriu. Então, eu já conhecia o pessoal meio que, não como sendo novidade, eu estar no Cala a Boca ou fazendo essas coisas todas. Então, eu cresci junto com eles, eles já sabendo o que eu faço e tal. Eu sempre faltei muito na escola, por viagem e evento que a gente vai participar. Então, uma relação até que mais tranquila nisso. Quando eu fui pro primeiro colegial, eu mudei de escola, porque minha escola ia só até a 8ª.
E aí eu fui pra uma escola, eu estudava em escola cooperativa, que é outra cabeça, é outro lance, é outra linha de trabalho. Eu fui pra uma escola particular no primeiro colegial. E aí foi o pânico, assim, o estresse. Nisso foi em 2002. Foi o ano que eu fui pra Rio Mais 10, que várias coisas começaram a acontecer. E, primeiro, pra escola, que tem cabeça centrada em fazer os alunos passarem no vestibular e mostrar que a escola sabe fazer com que os alunos passem no vestibular, imagina uma aluna que falta o tempo todo, mas que mesmo assim dá conta do conteúdo. E pros meus companheiros de sala, eu ficava de novo com aquilo, e aí, conto como é que funcionam as coisas, não conto, não quero que isso vire motivo de qualquer coisa, mas ao mesmo tempo eu preciso contar, porque eu preciso do apoio deles pra continuar fazendo as coisas que eu faço. Então isso gerou um estresse pra mim, pessoalmente, muito grande. Saí dessa escola no ano seguinte, fui pra uma escola pública, fui experimentar diversos tipos de escola. Fiz o segundo, pros amigos super tranquilo, de muitos talvez não entendam o que eu faço, talvez por eu não contar ou por qualquer outro motivo. Mas a dificuldade muito maior da escola entender o que eu faço. E isso não é falta de contar. Isso eu sempre tentei de chegar e falar na direção, olha, tá acontecendo isso e isso e tal. Até que em 2004, agora, eu tava no terceiro colegial, no Fernão Dias, em Pinheiros. No meio do ano, um monte de coisa acontecendo, a escola começa a me pressionar por causa de falta, não de nota em momento algum. E eu começo a falar, tudo bem, eu venho pra escola, mas não tem aula. É muito complicado, a gente vem pra escola, não tem aula, com milhões de coisas pra fazer. Eu resolvi, até que no meio do ano passado, interromper a escola. Parei, queria estudar, queria entrar no vestibular, mas ir pra escola pra não ter aula e ter essa cobrança de repetir de ano, inclusive, não estava valendo a pena. Comecei a fazer cursinho, estudei pra caramba, acabei não entrando no vestibular, mas isso é o de menos. Vou resolver minha história do diploma com um supletivo, que não vai ser isso que vai mudar a minha vida. Mas eu consegui, então, me livrar dessa pedra, infelizmente, que se tornou a escola. Que é de não entender que a vida também acontece fora dela. E de não admitir que os alunos também têm que viver e têm que entender as coisas à parte da escola. Então isso foi algo meio complicado, que aconteceu aí faz 6 meses. Então agora volto a fazer cursinho esse ano e resolver minha história do completar o segundo grau esse mês ainda, se tudo der certo. Você vai prestar cursinho pra quê? Geografia. Geografia? Geografia. Prestei agora a FUVEST. Por 2 pontos, não entrei. Volto agora esse ano, mas com mais calma e estudando de fato mesmo, com dedicação para isso, que foi o que eu comecei a fazer ano passado, mas 6 meses é pouco, né? Colegial a gente tem que dar uma ralada. Então. E nessa sua caminhada, né, de tantas coisas, quais eventos que você participou, que você foi representar o Cala a Boca, ou que você foi falar, assim, que foram importantes? Assim, como que é chegar no meio de pessoas tão mais velhas, alguém tão jovem? Tá. Destaco primeiro a Rio Mais 10, já que eu citei, aconteceu em agosto de 2002, em Joanesburgo, na África do Sul. Antes de acontecer a Rio Mais 10 Internacional, aconteceu uma no Brasil, em junho. Por conta da Fundação SS Mata Atlântica, Mário, me indicaram para participar de um painel de abertura desse seminário Rio Mais 10 Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Esse painel chamava Diálogo de Gerações. Tinha como objetivo reunir representantes do mundo todo, desde a época da primeira conferência do mundo de meio ambiente em Estocolmo, na Suécia, da segunda conferência, que foi a Rio 92, e da terceira, da Rio Mais 10. Né? Me chamaram como geração da Rio Mais 10. Tinha desde Maurice Strong, várias pessoas e tal, era uma mesa enorme pra caramba. Essa mesa começa a acontecer com um evento super atrasado, participação do Fernando Henrique, uma pompa e tal. Começa às 5 da tarde, era para ter começado às 2, mais ou menos. A gente começa a falar, começa pelas gerações, primeira de 72, 92 e a gente. Quando a gente vai falar, quando eu vou falar, eu olho pra mesa e não tem mais ninguém. As pessoas falaram e saíam, porque tinham um jantar com o Fernando Henrique, que todo mundo da mesa ia participar, mas eles estavam atrasados e saíram. E o diálogo de gerações, que era o nome do painel, de fato não aconteceu. Então, a minha fala foi muito nesse sentido, nessa mesa, teve uma repercussão super bacana, porque eu fiz meio que analogia, poxa, a gente está falando de diálogo de gerações, estamos falando de movimento de juventude, estamos falando de um monte de coisa, e olha que bonita essa mesa, né? Olha nós aqui de novo, sozinhos. Então, isso foi interessante, que saindo dessa mesa, eu fui para esse tal de jantar também, que foi antecedido por uma reunião de trabalho. Mal entro na sala, tá o Fábio Feldman mediando a mesa com o presidente e com alguns convidados. Ele fala, tá chegando agora aqui no nosso espaço a Isis, do Cala a Boca Já Morreu, e o Rodrigo Agostinho, do Vidágua. E eu gostaria muito que eles falassem pro nosso presidente um pouco sobre o que a juventude tem feito nessa área. Tipo, eu abrindo a porta, oi Fábio, tudo bom, né, aquela coisa.
pego o microfone super e falo, conto o que aconteceu na mesa anterior e falo que é um absurdo num evento daquele, preparatório para Rio +10 Internacional, de jovem, primeiro, só ter eu, mais o Rodrigo, mais a filha da princesa da Jordânia, que era da mesa também, e a Poema, que é uma outra menina do Brasil, só a gente de jovem num evento com 500 pessoas, Brasil inteiro, mundo todo praticamente. E falo, e aí, o que a gente está falando de desenvolvimento sustentável é esse? Que sustentabilidade, inclusive de relações, é essa? Então, propus para o presidente que fosse criada uma comissão de juventude que integrasse a delegação para Rio +10 oficial. E o pessoal fez meio assim, tipo, o que essa menina tá falando e tal. Aí ele olhou, ele falou, não, tudo bem, eu não garanto a criação de um comitê, mas você vai. Enfim, não era muito por aí o caminho, mas acabou acontecendo. Acabei indo para Rio +10 com o comitê presidencial, uma pompa de novo, e eles não entenderam que minha solicitação era de participar do evento. Não só enquanto ISIS, mas enquanto Cala a Boca Já Morreu e algumas outras organizações. E falam que se eu quisesse ir por conta do governo, eu teria que ir no avião do presidente num dia e voltar no dia seguinte. Que foi o que acabou acontecendo, porque eu não tinha grana para ir para lá antes. Enfim, a gente acabou marcando posição, onde conversamos com ele depois e tal. Fomos no dia 28 e voltamos no dia 30, sendo que são 12 horas de viagem, você considera que foi um bom tempo na África do Sul. Tudo bem com esse tempo longo que você passou lá? Pois é. Como que foi isso? Assim, É, como foi estar lá e... foi muito maluco. Foi. Não falava inglês, meu inglês até hoje não é muito claro, essas coisas. Então, primeiro, nunca tinha saído do país. Começa daí. Já era uma cara nova, um pano de fundo diferente para aquilo que você está entrando. Segundo, tava indo já meio puta, porque eu tava indo fazer uma coisa que não era do meu interesse. Quer dizer, que era do meu interesse, mas que não era tão por aí que eu tava querendo fazer. Chego, muita novidade, muita coisa acontecendo. Foi interessante por alguns contatos que eu fiz, seja dentro do governo, seja com sociedade civil do Brasil e de países da América Latina que estavam participando da Rio +10, contatos que continuam até hoje, ainda bem. Enfim, foi meio loucura, acabei conseguindo fazer uma entrevista com o presidente. Foi interessante e trouxe para o Cala a Boca Já Morreu um retorno bastante interessante. Não só de mídia, que consegue cobrir esse tipo de atividade, mas enquanto organização mesmo, que conseguiu trabalhar os temas da Rio +10 de uma outra maneira e com outro público, que é a criança e adolescente. Né? Então foi meio muvucão, assim, mas foi super interessante. Então, você perguntou de evento, né? Esse é um, e eu acho que talvez o segundo que eu destaque foi o Congresso Mundial de Juventude, que aconteceu no Marrocos, 2003, agosto. A gente conseguiu formar uma delegação de 12 jovens brasileiros e conseguimos financiamento pela Manaquei, uma empresa daqui do Brasil, que bancou a gente para ir para lá e participar de 20 dias do congresso, que reuniu mais de 1.000 jovens, 148 países e tal. Foi uma experiência bem interessante também, tanto para mim, quanto pessoa e curiosa, e quanto para Cala a Boca Já Morreu, que tinha 2 representantes lá. E falando do Marrocos, né, Uhum. basicamente de jovens, Uhum. né? Assim, na convivência, você percebe que as preocupações são as mesmas que vocês têm aqui? Mais ou menos. O congresso era sobre ação juvenil e desenvolvimento sustentável. Então já era um pouco na linha do que a gente trabalha. As preocupações, ao mesmo tempo que são as mesmas, eu diria que são as mesmas as gerais zonas. Né? Acabar com a água, a educação, erradicar a pobreza, etc. Que a gente trabalha, o tema de trabalho do congresso era as metas do milênio da ONU. Mas, ao mesmo tempo, o foco nosso, enquanto Cala a Boca Já Morreu, que é educação e comunicação, infelizmente a gente não viu nenhuma outra organização lá. Isso para nós foi muito frustrante. Por quê? Porque o trabalho do Cala a Boca, mais do que tudo, está comprometido com a democratização dos meios de comunicação. E aí, quando a gente vai para um lugar fora do Brasil, com muitos países no mundo, que a gente sabe que a questão, principalmente na América Latina, de democratização dos meios é muito delicada e não vê nenhuma organização que trabalha com isso, você fala, caramba, o que está acontecendo? Né? O movimento, ao mesmo tempo que existe, não estava lá. E aí a gente percebe, pô, quase não tem jovem fazendo isso. Ou se tem, cadê? Por que a gente não se conhece? O que acontece? Então, assim, as preocupações são as mesmas em aspectos mais gerais, eu diria. Agora, na nossa área de trabalho específica, que é educação e comunicação, infelizmente a gente não conseguiu encontrar par de diálogo. Isso foi triste. Bastante. Isis, me fala uma coisa assim, você está tão por bem, né, trabalhando nessa área, ligada ao meio ambiente. Uhum. Como é que você, hoje, qual você acha assim, o tema que é mais preocupante
Educação, sem dúvida alguma. Acho que a gente, quando falta uma base, não só para criança, não só, mas para todo mundo, falta uma base de educação e que aí está ligada diretamente a todas as outras questões, políticas, econômicas, sociais, ambientais, etc. Infelizmente, hoje a gente tem os formadores nossos, enquanto educadores mesmo, sem dúvida, é família, é a escola e os meios de comunicação. E que não se relacionam. Né? A gente tem uma escola que praticamente ignora a presença dos meios de comunicação e a família, que ao mesmo tempo acha que é importante a criança estar lá na frente da TV, que não dá tanto trabalho, não se preocupa como que ela está chegando e etc e tal. São 3 pontos que não se cruzam. Então, por conta disso, eu vejo que a gente está numa questão muito delicada. Se a escola conseguisse trabalhar, e se as faculdades também conseguissem trabalhar os temas dos seus cursos, pedagogia, farmácia, medicina, agropecuária, qualquer coisa, de uma forma política, com a dimensão política nacional que nós temos, milhões de coisas seriam diferentes. Falta uma base, falta as pessoas aprenderem a conversar. Isso, sem dúvida alguma, são nesses espaços, principalmente família e escola. Eu acho que é isso que falta muito e que eu sinto que seria um ponto prioritário para a gente conseguir fazer qualquer coisa. Quando o Cala a Boca faz essa opção, né? Um dos eixos temáticos é o meio ambiente, isso foi uma coisa que partiu de vocês, eu digo, as crianças, né, quando era? Ou veio também por parte da sua mãe, do seu pai, que estavam ali com vocês? Acho que dos 2 lados. Uma coisa que eu considero muito importante, quando a gente cria laço afetivo com uma pessoa, a gente começa a desenvolver com ela temas diversos. Com o Samuca foi muito por aí, foi um laço afetivo que se criou. Mas ao mesmo tempo também não pode virar oba-oba. Quer dizer, pode, mas a gente não queria que virasse só oba-oba. E aí veio uma preocupação, sem dúvida alguma, dos meus pais, enquanto coordenadores, de fazer, não, vamos manter isso como um tema importante. E aí não só o Rio Tietê, mas como outros temas, Mata Atlântica, água, ar e entre outras atividades. Então foi uma coisa meio dos 2 lados. Um interesse nosso, talvez pela figura Samuel, e uma preocupação da coordenação do projeto mesmo, em fazer com que esse tema não virasse mais um tema. E sim um tema principal, que a gente conseguisse, a partir dele, ter dimensão das outras coisas. Quando vocês fizeram a sua opção, né, o cotidiano de vocês, em hábitos, né, mudou ou continuou? Vocês já tinham? Não, muda, sem dúvida. A gente lembra disso, todo fim de ano a gente faz uma retrospectiva. Você lembra quando fulano, não sei o que. Tá. Coisa de papelzinho no chão, fatal, isso é de mudar. E, principalmente dentro de casa, não só a gente fazer as coisas, mas família mesmo, de ficar cutucando, de ficar falando. Mas é aquela coisa, às vezes casa de ferreiro, espeta de pau, né? As avós de todo mundo do projeto, a gente chegou à conclusão que não ouvem a gente. Então todas lavam a louça lá, quase tomando banho dentro da pia, aquela coisa. Mas isso, mudança de hábito pessoal é fatal. Quando você entende, imediatamente acontece a mudança. Porque você não está nem repetindo, nem só reproduzindo. Você está entendendo, você está incorporando aquilo que você ouviu e que você conversou. Então, em todos os sentidos, não só nesses mais práticos aí de lixo, água, mas de postura mesmo, de estar vendo na rua alguma coisa e falar e fazer. Ou então dentro da casa, do Cala a Boca mesmo, da gente se preocupar com lixo e outros tipos de cuidado com a casa. E me conta uma coisa que eu estou muito curiosa. Conto. Falaram de uma capa de uma revista Capricho. Puta, quem te falou isso? Como assim contam essas coisas? Não vou dedar. Mário Mantovani, talvez. Amo o Mário, exatamente. Como que foi isso? O que você estava fazendo lá? Hein? Enfim, isso foi ano passado, acho que foi. Ligou a Capricho, por estar na região nossa e por conhecer o Cala a Boca. Eu acho que eu entrei em contato com eles a primeira vez na época da Rio+10, eles vieram fazer matéria com a gente, comigo, né? Acabei criando um vínculo com algumas pessoas lá dentro, de contar e de manter, dar sugestão de pauta algumas vezes e tal. E aí ligaram e a gente tá fazendo uma matéria sobre meninas superpoderosas de diversas áreas do nosso país e tal. E a gente tá destacando você como uma menina superpoderosa da área social. Hein? Enfim, esse topo fazer matéria topo, acabei fazendo. Daí tô eu lá do lado da Sandy, da Mariana Ximenes. Nada contra ela, mas é muito engraçado uma foto daquela no meio da revista, mas enfim. E como você se sentiu?
Ai, sei lá, é muito estranho. Capricho é um bicho estranho. Teve repercussão Teve. É incrível, assim. Na minha escola, a única coisa, na minha ex-escola, a única coisa que o pessoal lê é Capricho. E leem, assim, de cabo a rabo. Hora do intervalo, primeira semana, quando sai a revista. Tá todo mundo lá lendo, você vai ver o que é Capricho. Menina, professor. Assim, a revista passa por todo mundo na sala, inclusive os professores. E aí todo mundo, aí a direção, parabenizamos a nossa aluna por estar na matéria, no negócio e tal. É engraçado isso, porque quando sai na imprensa, você conhece uma coisa que a gente tenta falar pra eles a vida inteira e não dá. Então, na escola teve esse tipo de repercussão. Ah, amigos zoam até meu querido Mário, me sacaneia até hoje por isso. Mas aí, olha que legal. Foi uma matéria bacana. Sem dúvida, senti um importante. Não vou dizer que não também. Mas, enfim, não sou tão, enfim, tenho minhas coisas. E quais as regiões de atuação de vocês? Zona Oeste de São Paulo. O que a gente pede para as pessoas que vão fazer parte do Cala a Boca é que possam ficar em casa uma vez por semana. Que é ou para reunião de pauta, mais do grupo gestor mesmo, o pessoal que está mais tempo, ou para, né? Então, para participar do projeto tem que estar na rede, ou não, mas conseguir estar lá uma vez por semana. Isso a gente trabalha, como eu falei, a gente dá oficina fora e daí do caso, em eventos a gente costuma fazer um trabalho, seja Fórum Social Mundial, Fórum de Educação Ambiental em Goiás, foi o último que a gente participou. Então, qualquer coisa nesse sentido, mas para fazer parte de fato do projeto tem que estar na Zona Oeste. E assim, fora, vocês vão para qualquer lugar do Brasil. A gente já fez Fora algum. também. Fora também, bora lá. Eu, filha. É bacana, porque às vezes a gente vai participar do evento e piscina, né? Então, às vezes não é só pra isso, assim, isso acontece, aliás. Mas é um trabalho que a gente gosta muito e que foi importante, por exemplo, na Conferência Nacional de Meio Ambiente que eu falei. Foi uma conferência que, para acontecer em Brasília, ela foi antecedida por conferências nas escolas, que não eram obrigadas a fazer, mas as escolas de interesse recebiam uma cartilha e faziam uma conferência interna, votavam, escolhiam um delegado, faziam a proposta, mandavam, e por estado 14 delegados crianças foram para Brasília. No Brasil inteiro a gente teve 400 e poucas crianças, assim. E elas todas que foram para Brasília aprenderam a metodologia Cala a Boca Já Morreu. Como que foi isso? O Ministério consultou, o Ministério da Educação e do Meio Ambiente contrataram a minha mãe, a Grácia, para fazer uma consultoria na conferência. Então ela fez a formação dos facilitadores, éramos 60, na metodologia. E aí a gente trabalhou com grupinhos de crianças, entendeu? Então, nesse sentido, o Cala a Boca tem uma metodologia de trabalho que está aí, que já é utilizada em diversos lugares, município de São Paulo, no projeto Educom.rádio também. Então, ela é utilizada em vários lugares e é uma metodologia nossa, mas que não é nossa enquanto pessoas. É uma metodologia que a gente criou e que a gente quer mais é que as pessoas se apropriem dela para produzir a comunicação local. E hoje, assim, o que mais te preocupa, né, nessa questão ambiental? Assim, o que você acha assim, você, o que te preocupa mais? O que não preocupa. Mais fácil. A questão, pra mim, que tá muito forte atualmente é a água. Que tem a ver com saneamento, que tem... Daí entra pra habitação, Nessa conferência, o tema-chave foi água. As crianças mandavam a maioria das propostas, água fonte de vida, né, que virou chavão e tal. Por mais que, de qualquer coisa, qualquer crítica em relação a isso, é um tema que precisa ter o seu cuidado especial e entendimento, principalmente. Né? Não só de fechar a torneira quando escova o dente, que eu acho que isso é muito mais que isso, é muito além disso. Mas é entender mesmo a questão política que tem a ver com a água, é algo que está me inquietando muito e que eu estou atrás atualmente, sem dúvida alguma. E assim, com essas propostas que vocês enquanto Cala a Boca, têm com relação a isso? Nossa maior proposta é fazer com que as pessoas entendam os assuntos. Né? Permitir não, que é facilitar mesmo o espaço para que as pessoas, independente da idade ou de qualquer outra coisa, consigam entender o que acontece com um determinado tema. Então, o tema água foi assunto assim, de inúmeros programas nossos. Atualmente, a gente também está com um outro projeto, que é o Ambiente 21, que pretende trabalhar com essa vertente. Mas a ideia é principalmente fazer com que as pessoas se apropriem do tema. E aí, cada região, cada pessoa tem uma ação pontual ou um pouco maior que deseja e pretende fazer. Mas nosso compromisso é com o entendimento das questões.
É facilitar que as pessoas se apropriem do tema antes de propor. A gente sente muita falta do entendimento e da apropriação. E isso você falou de vocês enquanto Cala a Boca. Uhum. Enquanto as outras ONGs, né, que estão discutindo a questão ambiental, quais as propostas que você acha mais interessantes que têm aparecido? Educação ambiental. Retomo de novo aquilo que eu falei. Acho que educação é ponto principal. E se a gente está falando de água ou qualquer outro tema, fundamental que você haja de duas maneiras. E que aí, falando da SOS mesmo, e parabenizando, porque é uma atividade muito legal. Que é, primeiro, o lado político, tá lá em Brasília, tá nas assembleias, tá nas câmaras, cobrando maior participação e exigindo mesmo compromisso com essa questão. E segundo passo, que não é secundário e é paralelo, sem dúvida alguma, é com a educação ambiental. Não só para criança, mas para qualquer público. E a educação ambiental não como lição de moral. Não como faça isso, não faça aquilo. Mas entender mesmo e fazer com que as pessoas entendam, principalmente a própria região. Então o lance do Observando o Tietê é bacana, que você vai ver o rio que está lá no teu espaço. Você vai ver aquilo que é o teu esgoto que está indo para lá. E aí você chega... Oceano Índico até. Você vai caminhando e tu se percebe a relação de todas as coisas. E assim, desses ambientalistas, né, que estão por aí, que você deve conhecer muito, quais assim que te marcaram, assim, que você lembra, você fala, nossa... Uma pessoa que eu não conheço, nem sei se está viva, é uma vergonha não saber disso, mas tudo bem, é o Samuel Murgel Branco. Eu já li muita coisa dele, é uma pessoa que não conheço pessoalmente, sei que é um velhinho, agora como não conheço, mas é uma figura que sem dúvida alguma respeito bastante. Mário, tem nem 100 palavras, falei dele o tempo todo, mas é uma das pessoas que eu mais tenho respeito e que mais me incentivou e tá comigo para qualquer coisa que eu faça por aí. Desde conselhos pessoais e etc., até na área de trabalho mesmo, de perceber o quanto eu, Isis, não só cala a boca, mas quero estar dentro dessa área e conseguir fazer esses links. Assim, eu acho que tento ser muito parecida com o Mário, é uma pessoa que eu quero ser quando eu crescer. Capobianco também é figura que foi importante pra mim na minha história, que respeito pra caramba, que hoje aí tá como secretária de biodiversidade no Ministério. Diria... Samuca, figuraça. São as pessoas de casa que a gente vê que são chaves importantíssimas no trabalho e na vida. Essas pessoas. E como que você vê a questão da biodiversidade? Como assim, por exemplo? Sim, se você vai a fundo, se você tem estudado... Não. É um dos temas que eu um pouco conheço, que, infelizmente, de novo, que vergonha falar isso. Mata Atlântica foi uma das coisas que eu estudei um pouco mais a fundo, mas não tenho propriedade para falar sobre isso, para falar da questão da biodiversidade em especial. É algo que eu tenho como plano aí para os próximos anos conseguir estudar e entender, sem dúvida alguma. Mas eu vejo que é fundamental, de novo, que dentro da escola, quando a gente trabalha, entende do lobo-guará e outros, que consiga ter essa noção de biodiversidade. Caramba, a escola não sabe. Assim, não estou generalizando, claro. Mas se soubesse, se a escola falasse sobre isso, as coisas seriam diferentes. O filho chega em casa e fala pro pai. O pai pode ter uma relação grande com isso, etc. Então, pouco entendo por parte pessoal mesmo, de não ter ido atrás, de pesquisado, e de base também, que chegou até mim, infelizmente. Ai. E me fala uma coisa, você assim, quando você começou a ter contato, né, com a SOS, quais as outras ONGs que você conheceu e que você sabe a respeito? Na área ambiental, você fala? As grandes, né? WWF, Greenpeace, a Conservation International também um pouco. Tive mais contato com algumas organizações que trabalham a questão ambiental em níveis locais mesmo e com uma proposta de educação ambiental, como o Projeto Saúde e Alegria no Pará, em Santarém, no Pará, que é super bacana. Algumas organizações daqui de São Paulo, o Instituto Sincronicidade, que são pessoas que a gente se relaciona talvez até mais fácil por trabalhar mais na mesma linha e enfim, outras identificações também. Então, conheço algumas nesse sentido, assim. Pelo que eu vi, você é uma pessoa assim que não fica quieta, você está sempre em movimento. Você costuma trocar muita informação por e-mail, assim, com pessoas do Brasil todo?
Sim. ou até fora, assim. Como que é essa comunicação, já que você também, né, tá na área da comunicação? Uhum. Atualmente eu sou animadora de uma rede chamada Rejuma, Rede de Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade, que foi criada desse processo da Conferência Nacional de Meio Ambiente, que permanece até hoje, a gente já está aí com um ano, quase um ano e meio de existência. Essa Rejuma tem representantes em todos os estados, sem exceção. Então, assim, por fazer animação de rede e por ser viciada em computador, é algo que eu faço o dia inteiro. Assim. Eu tô em casa, eu tô trabalhando com isso. Seja conversando e trocando mesmo informação, seja trabalhando, escrevendo projeto. E conhecendo mesmo outras, não só organizações, mas como pessoas. Aí, não só do Brasil, mas como do mundo, que desenvolvem trabalhos importantes e que eu acho que a gente tem que estar junto. Então, computador é meio vício, assim, aquela coisa. Essa troca de informações, às vezes elas acabam se tornando denúncias, uma troca de denúncias. Também, mas talvez em menor escala. Denúncia, eu acho que é algo meio delicado ainda, né, de se falar, infelizmente. Mais talvez de entendimento dos assuntos, então a gente troca muito texto, participo de muito fórum de discussão mesmo, que é discutindo e conversando, dialogando com outras pessoas sobre algum tema em especial, não só de meio ambiente, mas de outras áreas. E eu esqueci a tua pergunta. Que eu perguntei se nessa troca, né, de informações acaba acontecendo uma troca de denúncias. Tá, denúncia. Então, é mais nessa linha. De denúncia acaba rolando uma coisa ou outra, mas aí depois você vai ficar muito acuado com esse tipo de coisa. Não só na Rejuma, mas na REBE, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, rola algumas coisas meio... Assim, denúncias em níveis maiores, talvez governamental, ou de organizações internacionais e tal, mas não de pontos específicos em, sei lá, na Serra do Guaraú, por exemplo. Então esse tipo de coisa acaba não rolando, mas o governo está desviando, ou então o governo diminuiu tal tanto de verba. E a gente discute mesmo para entender o que está acontecendo, se é por aí mesmo, etc. Então denúncia nesse sentido. Tá bom. Isis, eu queria que, assim, todas essas suas viagens, né, Uhum. qual foi a maior aventura que você teve? Ir pro Acre, 40 graus, com o pé quebrado, engessado até a perna, de muleta, sozinha. Foi uma aventura, sem dúvida. Participar do Fórum Estadual de Juventude do Acre foi fantástico, assim, mas passei um dia lá também, com fuso horário, com 7 horas de viagem. Foi meio loucura, com o pé quebrado ainda. Acabei abandonando a muleta e andando de gesso. Isso por um dia? Um dia porque eu tinha um evento em Brasília, assim, isso foi eu fui sair de São Paulo na quarta noite, ia passar quinta-feira lá, e eu tinha que estar sexta, meio-dia em Brasília, num outro evento. Então acabou sendo nessa pauleira. Foi uma aventura interessante. Mas isso eu falo de coisa assim mesmo. Acho que, voltando, a conferência foi pra mim uma experiência maravilhosa. O encerramento da conferência foi com as 400 e poucas crianças, mais uma ministra, não sei quem mais dá trabalho. Adoro a Marina, mas sou irmãzana, porque ela no meio da criançada, o pessoal querendo bater foto, querendo fazer de tudo. E a gente precisando encerrar um trabalho de uma maneira diferente. Querendo primeiro sair do senso comum de finalização de evento, que era ler a carta final e etc. Precisando apresentar os programas de rádio feitos pelas crianças na oficina com a metodologia Cala a Boca Já Morreu. As crianças precisando assistir o vídeo que elas fizeram. Então a gente acabou fazendo um programa de televisão, de auditório, com as crianças e a ministra. Eu e mais 3 pessoas apresentando. Foi super interessante. Foi uma das coisas que mais marcaram assim, nos últimos anos. A gente conseguiu dar conta desse público todo e dar conta do conteúdo. De falar, de trazer as crianças para lerem a carta de propostas e ouvir os programas e saber da Marina o que ela estava achando das coisas e dar continuidade para o assunto, para a discussão. Então foi um movimento marcante, sem dúvida alguma. E minha aproximação com a Marina também foi bacaninha, porque depois, enfim, nem ia falar disso. Aconteceu em setembro desse ano um evento chamado Fórum DNA Brasil. Não sei se vocês ficaram sabendo. Aconteceu em Campos do Jordão e reuniu 50 pessoas de 50 áreas do conhecimento. Tinha Rubem Alves, tinha Marina Silva, tinha Carlos Vogt, tinha o Mário Mantovani. Eram 50 pessoas que tem a ver com diversos temas, o Celso Laffer e tal, e eu tava como jovem, né, entre esses 50. E aí eu reencontrei com a Marina e com algumas outras pessoas, e foi o que me deu mais um chão, assim, o fato de você estar no meio de tanta estrela daquele jeito, mas podendo se centrar em discussões e em fatos e não em estrelas, que é outra história, mas isso fica para uma próxima. Enfim,
Foi um evento punk. Tá gravando, né? Isso é complicado. O DNA Brasil é uma proposta super interessante, mas muito ousada. Dá pra você contar Tá. o que é isso? Tá. O DNA Brasil pretendia reunir essas 50 pessoas para chegar num que eles chamam de mínimo denominador comum entre essas pessoas em relação ao Brasil dos próximos 50 anos. Ou melhor, a qual que é a vocação do país. O DNA completou 50 anos agora, acho que no ano passado, a descoberta do DNA e tal. E aí, segundo eles, o Brasil ainda não tem o seu DNA descoberto. E o evento pretendia conseguir, pelo menos, chegar um pouco mais próximo a isso, né? Era um evento, assim, que gastou mais de 3 milhões de reais, uma coisa meio monstruosa, assim, organizado pelo Caio Túlio Costa, Ricardo Semler e tal. Super bacana, eu fiquei super honrada em participar, em ser convidada, mas ao mesmo tempo me deparei lá com pessoas que, pra mim, eram referências muito fortes, né? Tinha Paulo Marcum, apresentador de Roda Viva, Paulo Henrique Amorim, o próprio Rubem Alves, que pra mim é uma figura muito importante. E uma coisa é você ler o que as pessoas escrevem ou ouvir entrevistas das mesmas, outra coisa é você conviver 3 dias com elas e tal, num evento muito grande e com muita, enfim, com todo tipo de registro possível. Então eu me senti muito perdida, muito, peraí, não é disso que eu tô falando, assim. A dificuldade daquelas pessoas em discutir o tema juventude foi absurdamente grande. A ponto de falarem pra mim, isso, você tá mentindo, a juventude não se interessa por política, que absurdo. Juventude, todas as palestras que a gente vai dar, a gente pergunta em faculdade, quem aqui vai se candidatar a algum cargo político? E ninguém levanta a mão, como que você fala que a juventude está envolvida com política? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de outra organização política, outra forma de organização da sociedade, outra relação de poder. Se ninguém quer se candidatar a ser alguma coisa, parece que esse tema então está falindo. Ué, não é isso que a gente percebe? Então, se não quer ninguém se candidatar, a coisa vai ter que ser diferente. Enfim, outro tipo de coisa começa a se estabelecer. E o evento muito tenso, assim, o tempo todo, com todos os canais de televisão ao mesmo tempo, e aquela coisa. E todo mundo me pergunta como você se sente sendo uma jovenzinha, vindo participar com esse bando de gente importante e tal. Eu falei, gente, tudo bem, legal, eu sou uma jovenzinha, mas também tô aqui por uma história que eu trago de 10 anos e tal. Não tô aqui a passeio também, então uma cobrança muito forte que me deixou muito... Caraca, não era isso que eu queria pra mim. Mas enfim, hoje eu tô no Instituto DNA Brasil como presidente da Unidade de Reflexão sobre Juventude, que é pra gente conseguir pautar esse tema de outras maneiras lá dentro e conseguir dialogar com essas pessoas que são super importantes, que têm uma trajetória invejável, mas que eu queria muito ter conhecido mais elas enquanto pessoas do que enquanto, sei lá, enquanto 50 brasileiros que melhor pensam no país, alguma coisa assim. E, assim, quando você estava falando, que você citou algumas pessoas da área de comunicação, eu estava pensando o quanto, assim, de todas as emissoras da TV aberta, que a que mais trata da questão ambiental é a cultura, que tem alguns programas. Claro. Como que você vê esses programas, essa linguagem que é usada? A cultura, mil parabéns, sem dúvida alguma. Acho que o Repórter Eco principalmente trabalha e o jornal mesmo. Eles têm, a Lia de Souza conseguiu pautar dentro da emissora mesmo uma linha de meio ambiente super importante, mas que eu ainda acho que é muito pouco. A gente tem lá programas fantásticos, lindos, maravilhosos. Ilha Rá-Tim-Bum, Cocoricó, que também podiam estar com esses assuntos. Eu acho que ao mesmo tempo que está super de parabéns de tratar esses temas para um público adulto, e não só adulto, mas que tenha paciência de ouvir por uma outra linguagem, eu acho que isso é muito bom. Tem que se preocupar também um pouquinho com os menores que ainda não conseguem, não tem paciência, não tem ouvido para conseguir ouvir essas coisas e conseguir pautar isso em outros programas, em outras atividades. Afinal, criança, Projeto Cala a Boca já morreu porque nós também temos o que dizer, né? Mas aí nem quero focar tanto na cultura. Acho que as grandes emissoras mesmo, zero em relação a isso. Não tem quase nada e quando tem é de uma forma moralista e num senso comum absurdo, assim. Tudo bem, existe o Globo Rural, existe vários outros, mas são muito para um público restrito, seja TV a cabo, seja às 6 horas da manhã, passando programação do Serginho Groisman. Né? Falta ainda perceberem o quanto... Não perceber, seria inocência minha falar que é perceber, mas colocar isso como prioridade e se perceber enquanto formador de pessoas e perceber o comprometimento que eles têm e que eles têm que ter. Né? Talvez falte mais cobrança da sociedade civil, não sei, também... Mas falta ainda uma cobrança do governo federal para que essas emissoras façam da conta do papel deles mesmo, que é de formador de opinião.
que tem que ter esses assuntos, inevitavelmente. Acho que falta muito isso. Eu quero que você me conte também desse projeto que você for. Tá. Tá, então manda. Começa disso? Tá, é uma coisa que nem o Cala a Boca, mas que tá focado diretamente, é o Gens e o Donizete, meu pai, que tá diretamente, é um instituto chamado Instituto Saber Aprender, que pretende fazer que uma região do interior do estado seja um ponto. Enfim, Santa Rita do Passa Quatro está entre Campinas, está entre São Carlos, entre vários municípios grandes pra caramba, polos turísticos, estudantis e comerciais. E Santa Rita é um buraco negro ali no meio do estado. Então a ideia é conseguir fortalecer tanto o comércio local quanto as escolas, fortalecer nos cursos de pós-graduação e graduação daquela região e tal. E aí foi a abertura desse seminário, desse programa, que eu esqueci o nome, que é muito nessa linha, conseguiu reunir todos os comerciantes da região e fazer um bate-papo sobre a necessidade deles começarem a se relacionar e o quanto barateia custo, comprarem juntos algumas coisas. É alguma coisa nesse sentido, assim. E aí, talvez, eu tava lá porque, provavelmente, como Santa Rita tem escola que fez conferência na época da Conferência de Meio Ambiente, e o trabalho de continuidade do Ministério pretende trabalhar com as 16 mil escolas do país inteiro que fizeram conferência, a ideia é a gente conseguir trabalhar com todas as escolas de Santa Rita de uma vez. Então eu fui pra lá pra conhecer mais isso, assim, não o programa em especial. Mas já aproveitar esse movimento e pegar carona e fortalecer um ponto também que é importante. Certo? Isis, eu queria que você falasse, porque nós tínhamos conversado, sobre os programas da SOS. No que a SOS está focando? Como é que você vê isso? Tá. Essa importância? Eu vou falar especificamente do Mãos à Obra pelo Tietê, que tem o Observando o Tietê, que é o que a gente está acompanhando mais de perto. Foi um passo muito grande, sem dúvida alguma, para a sociedade civil, o fato da SOS ter assumido o recurso do Banco Mundial para despoluição do rio, mas o recurso destinado à educação ambiental. E investir isso na questão do acompanhamento de grupos, monitorando o próprio rio. Eu acho que essa, como eu falei, é uma experiência fantástica e que, se feita de uma maneira super focada mesmo, promove modificações assim, muito importantes. O Cala a Boca está entrando, além da SS estar com esses grupos, eles têm uma verba para os grupos solicitarem e conseguirem desenvolver o seu projeto. Então, seja comprar um computador, seja para fortalecer o próprio grupo. O Cala a Boca apresentou um projeto para a SOS e que eu acho que vem a calhar justamente com isso, é fazer com que os grupos não só realizem o monitoramento, mas também comecem a dialogar. Então, a ideia é que a gente faça um programa de rádio entre esses grupos, que rode entre os grupos e que eles falem deles mesmos, né? Que a gente comece a se conhecer e não só trabalhar pela mesma coisa sem saber quem que é o vizinho. Então, é uma das coisas que a gente está caminhando e que eu considero fundamental e de grande importância a SOS tá encabeçando e tocando isso em frente. Já que é um projeto antigo, está retomando e agora com grana, que é o que falta pra caramba pra muita gente. Do que você gostaria de falar, que nós não falamos? Sim. De ansiedade, de expectativa em relação a SOS para os próximos anos, pode ser? Pode. Eu acredito que seria importante, como eu falei, o nosso vínculo com a fundação começou por conta de uma pessoa e numa rádio comunitária, numa emissora comunitária, que é um dos nossos comprometimentos e que a gente acredita ser um ponto do-in, né? Como o Gilberto Gil fala, você foca ali que com certeza a região vai ganhar muito com isso e vai se conhecer e vai fazer outras coisas junto. Acredito que é fundamental para a SOS, já que está trabalhando especificamente com a questão de educação ambiental nos últimos anos, conseguir perceber que os meios de comunicação comunitários são principalmente, são pontos principais para trabalho, assim. Porque você não pode trabalhar não só com criança, não só com adolescente, não só com velho, não só com um público. E quando você trabalha com comunicação, você pega uma região inteira. E os meios de comunicação comunitários estão ali do lado do rio, estão ali do lado da mata, estão recebendo denúncia, que são um dos principais recebedores, sei lá como é que fala isso, de denúncias, seja ambiental, seja de qualquer área. Então, eu acredito que a Fundação teria muito que, e tem muito a ganhar, inclusive, se focar o trabalho nas emissoras comunitárias. Não só eles indo para as emissoras, mas as emissoras tendo um contato direto e ter a SOS como fonte contínua de trabalho. Acho que é isso. Que eu tinha lembrado que era importante falar hoje era... Parabéns, né? 18 anos, sou do mesmo ano que a SOS, acho que isso é importante. Parabéns pra nós duas, então. Vocês têm a mesma idade. Mesma idade, a SOS é de setembro, eu sou de novembro. E me fala uma coisa, assim, hoje, né,
10 anos que você está trabalhando com essas Uhum. coisas de comunicação, montou uma ONG, tão ligada ao meio ambiente, viajando, conhecendo outras pessoas. Que importância que tem a questão ambiental na sua vida hoje? Muitas. Como eu falei, eu quero fazer geografia. Geografia, não quero ser professora também. Não sei se eu quero atuar na área de geografia. Porque é um curso. A gente costuma falar que o Cala a Boca é um corredor com várias portinhas que permite você entrar, abrir a portinha, ver o que tem e se quiser entra ou não. Eu acredito que geografia é muito por aí também. É um curso amplo bastante. Conversando com o Mário, inclusive, sobre esse curso. É uma das áreas que eu posso atuar e que me interessa com certeza conhecer mais a fundo. Não mais como curiosa, mas talvez como profissional, é na questão ambiental. Então eu ainda estou no meio termo, não sei ainda se eu vou muito por aí na área profissional pós-faculdade ou durante faculdade, mas sem dúvida alguma é algo que está na minha vida. Questão ambiental hoje, cresci trabalhando com ela, é impossível desvincular de qualquer outra coisa que eu trabalhe. Seja conversando com minha sobrinha de 3 anos que veio me perguntar hoje por que tinha uma favela ali do lado, ou por, enfim, qualquer outro motivo. Acho que tá no sangue já, não tem jeito. E isso assim, me ocorreu agora que você estava falando, Uhum. nesses encontros que você foi, tanto no Brasil quanto fora, a cultura indígena, ela aparece? Ou eles estão muito distantes disso? Não são chamados? Não... A gente sabe da existência de algumas rádios comunitárias indígenas, mas que a gente não, eu pelo menos não tenho tanto contato direto. Um movimento interessantíssimo que aconteceu agora é que de 2002 para cá, 2003 para cá, entrou uma menina no projeto que é indígena, que é a Silvia. Ela é de uma tribo do Paraguai, veio morar no Brasil com o pai, o tio, o pai, é uma história meio confusa, e que está trazendo não é preocupação, ela está resgatando a própria história. Ela tem 8 anos, está no projeto há 2, né? Então ela está resgatando a própria história dela e por ter no Cala a Boca, inclusive um grupo de amigos, ela traz esses temas e que pra gente está aflorando um pouco mais. Além disso, a gente já deu oficina em Goiás, acho que foi uma vez, exatamente, Conferência Criança Brasil no Milênio. A gente deu uma oficina para 10 crianças indígenas, entrevistando e elas contando um pouco da vida delas mesmo. Foi interessante, mas são realidades diferentes. E tanto para eles quanto pra gente, esse não saber lidar e alguns cuidados, acho que é uma barreira ainda pra gente conseguir trabalhar junto. Mas é interesse nosso, inclusive, talvez através da Silvia, começar a conhecer mais de perto e tal. Eu falei no começo de um projeto chamado Educom.rádio, da Prefeitura de São Paulo, que utiliza a metodologia Cala a Boca Já Morreu, um projeto da USP com a Prefeitura. E por conta da Silvia e do pai da Silvia, que é formador nesse Educom.rádio, eu sei que lá em Parelheiros, aqui no sul de São Paulo, tem uma tribo que está fazendo programas de rádio, uma escola indígena, que já está fazendo rádio também. Que é muito legal, assim, porque a gente percebe que a comunicação é só ter na mão, que o pessoal adora fazer. Imagina, você se vê na tela, você ouvir tua voz, você mostrar pra tua mãe que é você. Gera uma autoestima, várias outras coisas que surgem que são fantásticas. Uma vontade de entender sobre o assunto que você está falando para os outros, você não está mais falando só para tua mãe, ou para teu vizinho, ou para teu amigo, né? Então, a gente está se aproximando aos poucos, mas sinto que há interesse de ambos os lados, seja dos homens brancos, seja dos indígenas, em conseguir entender e trabalhar junto com o tema comunicação. E, Isis, você que é tão ligada à comunicação, Uhum. tem alguma campanha que você viu televisiva que tenha te marcado com relação ambiental? 2 recentes, por sinal. Uma que é do Greenpeace, que tá muito legal, que é uma folhinha, algumas folhinhas, assim, eles pegam aquele matinho que nasce em calçada, em parede, etc. E aí vai mostrando e aparece a frase, nós não vamos desistir nunca. A música, enfim, a composição sonora tá muito legal, marcou bastante. E outra que é da SOS, que eu não tinha visto, que fica profundamente assustada, que é um molho que vão tirando os cílios. E tá falando de desmatamento, mata ciliar, etc. E aí vai tirando e aí desce uma lágrima, assim, é algo marcante. Eu quero saber como é que foi feito aquilo, porque cílios não nasce de novo, né? Que medo daquela propaganda. Não, mas muito bem feita. Pena que só passa à noite, assim. Eu vi no canal 21, acho que é 2 da manhã.
duas propagandas bem fortes, sim. Você acha que funciona essa propaganda mais forte, mais pesada? Assim, choca as pessoas e isso grava mais ou é uma coisa momentânea? Eu acho que é importante, mas não diria que é determinante para que as pessoas se interessem e queiram saber mais sobre isso. É importante porque fala uma coisa que nunca foi falado, e a forma com que fala, marcante, sem ser agressiva no sentido que a gente está acostumado a ver de facas e sangue, etc., marca muito e fala, pô, que legal isso aí, mesmo que não entenda, pô, legal esse SOS, ou esse SOS, como todo mundo chama. Acho que é um primeiro passo. As pessoas veem, acham legal, acham bonito, daí vão, pega adesivo e talvez entrar no site. Enfim, é um primeiro passo fundamental e que infelizmente ainda é pouco. Mas alguns que tem são muito bem feitos, sem dúvida. E Isis, você que tem, né, que anda Uhum. com tantos jovens, você acha que o jovem hoje, assim, da sua idade, um pouquinho menos, ou até um pouco mais, ele está mais antenado com essa questão? Com essa questão do planeta, efeito estufa? Uhum. Sem dúvida. A preocupação nos movimentos e organizações de juventude que estão articulados hoje em rede, como a gente chama, é um ponto fatal entrar a questão ambiental. Seja em seus diversos âmbitos, né, local ou mesmo internacional ou extra-global. Eu percebo que, ao mesmo tempo que esse movimento é muito forte, por exemplo, efeito estufa. A preocupação, às vezes, com o rio ou com a serra do lado ou o parque do lado, às vezes acaba se tornando muito maior do que essas gerais zonas, que são super importantes e que eu ainda sinto que falta mesmo. Isso falando de Brasil, né? Não tô falando de fora. A preocupação é muito mais com o local do que com as outras coisas que não são talvez mensuráveis. Eu não sei se é essa expressão mais correta para se utilizar. Mas tão pautada assim, então cada vez mais. Né? É inevitável, como eu falei. E se você queria falar alguma coisa que nós não conversamos, que eu não te perguntei? Além do parabéns para a SOS. Não tô... E assim, além do parabéns para SOS, você quer mandar um recado para ela? Sem dúvida. Primeiro, que bom que estamos juntos ainda, aí são 18 anos de vocês, 10 da gente, a gente vai caminhando, sem dúvida, de forma combinada, caminhando de forma combinada é legal. Mas eu vejo que é importante cada vez mais a gente ir afinando o laço, não só por ser a organização do qual eu faço parte, que eu gosto bastante, gostaria muito que estivesse mais junto, mas por trabalhar com comunicação, que eu sinto que falta muito, não só na SOS, comunicação e educação que eu falo, não só na SOS, mas como em muitas outras organizações. Eu acho que um recado importante continuamos a trabalhar com a educação ambiental, mas tendo essa outra perspectiva, talvez. Não é importante só a gente fazer no local. Se a gente não conseguir falar para os outros o que a gente faz, se dificulta muito. A gente está acostumado a ver na escola, sala de professores, por exemplo. Ninguém partilha coisa boa, né? Só o aluno que fala, imagina, um projeto legal dificilmente é partilhado. Ou quando é partilhado, é em grandes dimensões e não de quem faz para quem faz também, né? Um cara muito importante para mim, Sérgio Gomes, fala que a gente tem que ser ao mesmo tempo que lago, tem que ser fonte. A gente tem que conseguir reunir as coisas, tem que conseguir passar para frente. Um recado para a SOS, sem dúvida. Então, vamos começar a focar mais na área de comunicação. Comunicação nossa com nós mesmos, nossa com os nossos grupos, nossa com as nossas organizações pequenas. E, sem dúvida, nossa com a massa, que é com o meio de comunicação de massa e grandes outros veículos. Mas é importante a gente começar a fazer as pessoas se verem e se ouvirem. É muito importante que elas se reconheçam no trabalho e não só o resultado final. Acho que esse é um recado importante. Obrigada. Certo? Por você ter vindo aqui. Obrigada a vocês, foi legal.